Estamos ao vivo. Parece que sim. Vou baixar aqui. Estamos ao vivo. Bom, eu estou refazendo essa live porque deu problema na configuração. Hoje eu fiz essa mesma live, só que deu problema na configuração. Só descobri ao final. Então, vamos começar de novo. Basicamente o que eu quero mostrar aqui agora é um modo ou vários modos de se converter uma tabela de um PDF para uma planilha do Excel. Existem aplicativos profissionais e gratuitos para se fazer isso de um modo até mais simples do que eu vou mostrar, mas muitas vezes a pessoa não tem disponível esses aplicativos. Eu vou abrir aqui uma instância do ChatGPT, porque a gente vai usar muito. Inclusive, eu já pedi a ele para listar alguns aplicativos que fazem isso automaticamente. Deixa eu ver aqui. Estão aqui, ó. Eu pedi para ele quais são os aplicativos gratuitos disponíveis para conversão automática de tabelas contidas em arquivos do tipo PDF para tabelas do Excel. E aí ele respondeu que há vários aplicativos e ferramentas gratuitas e que fazem exatamente isso. E eu não testei nenhum deles, mas eu não testei hoje, mas eu já testei algum tempo atrás e funcionam muito bem, principalmente os pagos. Eu não testei esses aqui que ele forneceu. E quando é assim, ele fornece o link para o download, e se esse link às vezes não estiver funcionando, eu vou no Google e procuro informações de como baixá-los. Mas o foco aqui dessa live não é fazer por aplicativo. A gente vai utilizar uma ferramenta chamada expressões regulares, ou Regular Expressions no inglês, que é muito conhecido na forma abreviada como regex. E vamos lá. E eu pedi aqui também para o ChatGPT listar os principais comandos, as principais sintaxes para o regex. E o regex, no caso, para o Notepad++, que é o editor de texto gratuito que a gente vai utilizar aqui nessa live. Para você baixar e instalar o Notepad++, basta procurar no Google. E normalmente é a primeira aparição que aparece aqui, Downloads Notepad++. Aí você clica aqui, abre e procura o download para a versão do seu sistema operacional. Como eu estou usando o Windows 11 aqui, eu procuro a versão para o Windows 11 e baixo e instalo. Isso acho que a maioria de vocês já sabe como fazer. Não é o foco aqui também. A gente vai em primeiro passo procurar algum arquivo na rede que tenha uma tabela. Por exemplo, pode ser uma lista de aprovados, pode ser um outro tipo de tabela. Eu botei tabela, aí tem várias opções aqui. Aí eu entrei aqui nessa aqui por ser público, né? Informações públicas, enfim, estão aqui disponíveis. A gente abre em
outra aba, espera baixar, como ele está baixando aqui. Assim que baixar, a gente vai abrir, e o próprio Edge já tem uma extensão que permite a abertura de PDFs. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma tabela que nos interessa para a gente treinar, né? Isso tudo aqui é só para efeito de treino, de conversão dessas tabelas para o Excel. Se você tentar fazer isso do modo convencional, você vai ter dificuldade e provavelmente não vai conseguir, se for tentar fazer na mão, como eu vou fazer, mas eu digo na mão sem usar a expressão regular, nem usar o método que a gente vai ver aqui. Bom, eu vou pegar essa tabela aqui deitada e o primeiro passo é colocar ela na posição horizontal, que você consegue ler. A gente tenta, com o mouse, com o cursor do mouse, tenta marcar aqui a região que a gente quer copiar. Vocês percebem que eu estou fazendo aqui, estou tentando marcar e não está vindo nada. Por quê? Porque esse é um PDF em que não existe, por baixo dele não existe um texto. Isso aqui foi guardado como imagem. Então, se você clicar aqui, não vai marcar as palavras individuais, como marcaria se fosse um PDF do tipo que tem o texto embutido, texto puro embutido. Então, qual é a solução para esse passo, para o passo inicial, nesse caso, onde a tabela está em formato de imagem? A gente tenta ampliá-la no máximo possível na visão de sua tela, que é o que eu vou tentar fazer aqui, e vai eu vou tentar centralizar, e aqui na hora que eu for capturar essa imagem, eu vou capturar somente as linhas, porque se eu capturar os títulos dos cabeçalhos e esse aqui separadamente, eu vou estar misturando padrões, e como o regex ele funciona com padrões bem definidos, a própria palavra expressão regular, então você tem que trabalhar com padrões regulares e não padrões irregulares. Então eu vou pegar a própria ferramenta de captura que vem no Windows por padrão, que é essa aqui. Você pode ter acesso a ela pressionando essas teclas aqui, logotipo do Windows, Shift e S. Também eu vou fazer aqui, logotipo do Windows, Shift e S. Você também tem acesso a essa captura. E aí você marca aqui a opção de captura de retrato ou de imagem, né? Marca somente as linhas, sem marcar o título da coluna. Marquei aqui 31 linhas e vou soltar. Quando eu soltar, eu vou pegar o que foi. Quando eu faço isso, ele vai direto para a área de transferência. E aí eu vou abrir o meu arquivo, o meu aplicativo OneNote, que é um aplicativo do pacote Office, que existe uma funcionalidade nele que permite a extração do texto contido em uma imagem. Isso é o que se chama em informática de OCR, reconhecimento de caracteres, optical character, reconhecimento óptico de caracteres, do inglês OCR, né? E aí, com o botão direito aqui na imagem, eu vou pedir para ele copiar o texto da imagem, que ele vai fazer justamente o OCR da imagem. E aí eu vou colar aqui embaixo só para ver se ficou bom.
Me parece que sim. Às vezes ele dá um errinho ou outro, mas nesse caso aqui me parece que ficou bom. Então já sei que esse texto que está na área de transferência, se eu pegar esse texto e jogar direto no Excel, o que vai acontecer? Ele vai ficar todo em uma única coluna. Por que disso? Porque o Excel ele trabalha com texto tabulado, ou seja, texto no qual as colunas estão separadas por marcas de tabulação. A marca de tabulação é um caractere especial que ele é criado ou inserido quando a gente clica na tecla Tab. E ele é representado, eu vou abrir o Notepad++, e outros aplicativos também usam a mesma notação. E aí eu clico nesse botão aqui que parece um parágrafo para poder ter a visão dos caracteres que ficam normalmente ocultos, caracteres especiais como espaços, marcas de tabela e marcas de, essa marca CRLF é a marca de quebra de linha. A alimentação de no Windows ele usa duas marcas, uma significa o retorno de carro, ou Carrier Return, e o LF é alimentação de linha ou Line Feed. Ambas em conjunto fazem a marcação da quebra de linha. Isso é no Windows. No Linux, aqui embaixo tem, se eu usar o formato Unix, vai ter só o Line Feed. Se eu usar o formato do Mac, é só o Carrier Return. Mas como a gente está usando o Windows, é isso aqui, Carrier Return e Line Feed. O texto tabulado, eu vou explicar só nessa primeira linha como é que é um texto tabulado, que é o que a gente vai fazer para as demais linhas. Aqui o OCR ele traduziu isso aqui como I maiúsculo, mas na verdade é um 1 aqui. E aí o que eu vou fazer para separar em colunas? Eu vou tirar todos os espaços onde deveriam estar os caracteres de tab e vou inserir tabs. Inserir tabs eu posso fazer manualmente, é o método mais trabalhoso, você tem que fazer um a um, inserir essas tabs aqui nos lugares certos, mas a substituição por expressão regular, ela faz justamente esse mesmo procedimento de modo rápido, automático e em poucos passos. Quanto mais você domina o uso da técnica, mais rápido fica e também mais complexo, né? Bom, depois que você tabulou o seu texto, e haverá tantas colunas quanto n tabs mais 1, ou seja, você conta o número de tabs. Aqui vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui haverá 12 mais 1, 13 colunas nessa linha. Então eu vou selecionar toda essa linha, vou copiar e vou jogar lá no Excel. Posso clicar aqui e Ctrl V. E se a gente contar essas linhas, essas células, haverá, aqui embaixo a gente vê, cadê? Contagem, 13, exatamente 13 colunas. E aí a gente agora vai fazer isso de uma maneira automatizada usando o expressão regular. Eu vou dar Ctrl Z aqui para voltar para o meu texto original.
Aqui eu vou botar só um ali, que de fato é um dígito e não um I maiúsculo. E aí a gente vai começar. Como é que a gente começa do jeito mais simples? A gente busca encontrar nesse texto os padrões de busca onde o espaço, que é representado por esse ponto aqui laranja, ele vai ser substituído pela marca de tabulação. E como é que a gente faz isso? Usando o localizar e substituir, que é esse botão aqui com o binóculos. Aí eu ponho na aba substituir e aqui, se tiver normal, eu tenho que passar para expressão regular. E o seu cursor tem que estar sempre no início do texto, senão ele só vai fazer do cursor para diante. A menos que você clique aqui em pesquisa circular, mas eu não recomendo. A gente perde um pouquinho do controle quando faz isso. E vamos lá. Primeiro e mais fácil, a primeira expressão e mais fácil que eu vou usar é a própria busca de um caractere de um espaço simples. Eu posso fazer isso. Se eu fizer um espaço, substituir por contrabarra T, que é a representação da tabulação aqui no campo de substituição, tem até aqui embaixo uma cola aqui, tá vendo? Contrabarra N, contrabarra R, contrabarra T. O N é para o line feed, o R é para o carrier return, que são as duas marcas de quebra de linha. O T é para tabulação. O O e o X eu não lembro, eu teria que pesquisar. E aí sim, se a gente fizer aqui localizar o próximo, ele vai localizando, em cada vez que eu clico aqui, ele vai localizando a próxima marca de espaço, que aqui a gente não está vendo, mas quando eu clico no campo, aparece aqui o espaço que eu botei. O espaço ele também pode ser representado por um contrabarra S. Só que aí você tem que tomar o cuidado, porque quando você faz isso, ele além de achar os espaços, os caracteres de espaço, ele também considera o carrier return e o line feed como espaços. E então, quando se trabalha com espaço, às vezes é preferível botar o próprio espaço aqui, né? O próprio caractere de espaço na barra de espaço. E se eu fizer uma coisa louca aqui, que é substituir de uma só vez todos os espaços por tabulação, vou até fazer para a gente ver, ele vai gerar um texto tabulado, que não é o texto tabulado que eu desejo. Eu vou selecionar todo esse texto usando a tecla de atalho Ctrl A, e depois do Ctrl A eu vou usar Ctrl C. Ctrl A ele seleciona todo o texto e o Ctrl C copia. E aí eu vou no Excel e vou soltar aqui na primeira linha, vou soltar esse texto tabulado, que vai gerar uma coisa aqui meio doida, uma tabela, gerou uma tabela, não deixou de gerar uma tabela, mas reparem que está com muito mais colunas do que deveria. Por quê? Porque ele separou cada palavra, onde tinha espaço ele colocou uma tabulação. Às vezes isso funciona, mas na maioria dos casos não vai servir. Então vamos voltar. A gente tem sempre que deixar o texto aqui, o original, para a gente ir comparando o resultado. Vou voltar aonde? Nesse aqui que já passou o OCR. Vou copiar de novo, Ctrl C,
para jogar aqui no Notepad, para não ter que ficar dando Ctrl Z. O Ctrl Z até nesse caso aqui, como ele fez tudo de uma vez só, ele até voltou, mas eu poderia fazer assim também, né? Marcava tudo, deletava, e como já tem o texto lá na área de transferência, colava aqui. E aqui, antes de mais nada, corrigir as pequenas imperfeições geradas no procedimento do OCR, que é esse 1 ali. Aqui eu já vi que vitamina ele meteu um T, e o OCR sempre tem que passar por uma revisãozinha prévia, né? Mas o foco aqui não é checar a correção do OCR. O que a gente quer aqui é converter esse texto aqui num texto tabulado. E aí, para a pessoa que está iniciando a mexer com expressão regular, a forma mais simples é fazer em várias etapas. Por exemplo, ele sabe que esse padrão aqui, em cada linha começa com um dígito, um espaço e uma letra maiúscula. Então ele pode pedir para buscar todas essas ocorrências e no lugar do espaço colocar uma tabulação. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou primeiro mostrar, claro, os modos mais simples, embora no caso vão ser mais trabalhosos, porque vão passar por várias etapas, mas a gente depois, no final, vai mostrar uma forma de fazer isso usando uma expressão muito mais complexa, mas que pegue uma linha inteira. Isso é possível e muitas vezes, às vezes é até recomendável, né? É mais seguro porque você mantém um padrão fixo e evita, às vezes, os erros que você pode cometer durante as etapas. Mas vamos lá, retomando aqui, o que eu quero fazer é pegar um dígito inicial, localizá-lo. E como é que eu represento o dígito? É um barra contra barra D. Isso representa um dígito. Mas notem que às vezes tem dois. E como é que eu faço isso? Eu ponho um mais aqui, que ele vai pegar um ou mais dígitos. E eu vou dar um espaço aqui na barra de espaço e vou colocar a representação de letras, que pode ser dessa forma aqui, ó. Colchete, abre e fecha, coloca a primeira letra da sequência do alfabeto, né, de A a Z. Por exemplo, eu poderia botar de A até C, aí isso aí é pegar A, B, C. No caso, vou pegar todo o alfabeto, de A a Z. E embaixo aqui, eu tenho que fazer uma outra coisa aqui, senão vai dar problema. Como existe uma coisa aqui, quando você coloca a expressão de busca entre parênteses, eu posso, por exemplo, aqui eu tenho dois abres e fechas de parênteses, dois níveis de parênteses, dois níveis não aninhados. E para cada nível ele vai dar aqui na caixa de substituição, ele vai considerar o primeiro nível como contra barra 1. Então, quando eu ponho na substituição contra barra 1, eu estou querendo dizer que todo o texto que retornou aqui no primeiro parênteses vai estar representado no campo de substituição pelo barra 1. Eu poderia fazer uma coisa louca assim, ó, barra 1, barra 1. Aí ele ia repetir aqui tantas vezes quanto eu colocasse o barra 1. E o segundo nível de parênteses é o barra 2.
Então, só que aqui no meio eu vou colocar uma tab, que é o /T. Exatamente isso que eu vou substituir. Ele vai pegar, aliás, eu esqueci de botar o parênteses, fecha aqui depois do mais. Então, eu vou fazer essa busca, coloco o cursor sempre no início do texto, que você vai, de onde você vai começar a busca, né? Às vezes você não é bem no início, mas ele só vai ver dali para baixo. E eu vou localizar o próximo é na própria primeira linha, e aí se eu achei que ele pegou certinho a expressão, eu clico em substituir. Reparem que ele colocou uma seta ali que representa o tab. Eu não havia previsto, mas ele também localizou um outro limite entre colunas, que eu vou aproveitar e já vou substituir também. E eu vou clicando em substituir até perceber que ele está em todas as linhas fazendo corretamente essa busca e substituição. Se chegou lá pela sexta linha eu percebi que está tudo ok, eu posso vir aqui no substituir todos, que ele já faz até o final do texto. Então eu já tenho aqui uma coluna separada, eu já tenho, sempre lembrem que é a quantidade de tabs mais um. Então eu já tenho 3 colunas aqui definidas, certo? Se eu pegar esse texto, copiar nesse estado que está aqui agora, copiar ele todo e colar no Excel, haverá 3 colunas. Por quê? Porque em cada linha existem 3 marcas de tabulação. E aí vamos continuar a separar as colunas. Um dos problemas que existe aqui é que isso aqui, esse campo aqui, ele é textual. Só que além de conter letras, ele também contém números, eventualmente. Por exemplo, isso tudo aqui é uma coluna só. Se eu pedisse para ele separar baseado no número, ou só nas letras, ele ia parar aqui, ó, ia separar isso desse número. Ou seja, não faria o que eu gostaria que ele fizesse. Então a gente vai deixar essa etapa por último. Vamos trabalhar as separações que são mais simples, ou seja, os padrões que são mais simples de detectar e de não haver confusão nem equívocos. Então, qual o padrão que a gente vê aqui que é fácil de achar e substituir? São esses aqui, ó, dígito, espaço, dígito, dígito, espaço, dígito. Existem vários deles aqui no texto. Então eu vou continuar com nessa etapa eu vou fazer essa substituição, que ela é relativamente simples. Então é um dígito, um espaço e outro dígito. Basicamente isso. Agora o que eu faço? Envolvo em parênteses, para justamente usar a mesma coisa que já está definida aqui embaixo. Não preciso nem mudar, porque são 2 níveis de parênteses. Vamos dizer que se eu tivesse aqui mais um, aí aqui esse seria um /3 lá embaixo, e assim por diante. Se tivesse mais um, seria /4, e assim vai. No caso aqui eu tenho só 2, então está perfeito aqui a forma de substituição. Então coloco o cursor lá no início do texto, posso até adiantar um pouquinho, que isso aqui já está determinado, essa coluna. Aí eu vou localizar o próximo, e aí ele localiza exatamente onde precisa realmente trocar o espaço pelo tab. Aí eu clico em substituir, vou fazendo isso, vou fazendo e verificando se
se ele não vai fazer uma coisa indesejada. No caso, não, ele está exatamente respeitando aquilo que tem que ser feito. Chego na terceira linha, percebo que não tem problemas, eu posso arriscar a clicar em substituir todos e ele já vai até o final, já encerra essa etapa. Agora vamos pegar, também, ainda não está pronto, mas vamos pegar e jogar no Excel para ver como é que ele está ficando. Vou deletar isso aqui, vou jogar. Então agora percebam que ele já está quase lá. Ó. A gente ainda tem que trabalhar a separação, a coluna B. Na verdade tem duas colunas ali, uma de descrição e outra dos dígitos, né, que formam uma outra coluna. E a mesma coisa aqui no NA25, essas aqui elas precisam ser separadas também. Então vamos voltar ao texto. Qual é o próximo padrão que a gente pode buscar aqui? Existe aqui o NA e o dígito. É isso que a gente vai trabalhar agora. Para pegar o NA, ali eu sei que tem uma outra coisa também lá embaixo. Deixa eu ver. Eu vi um TR, também tem o R e o dígito. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o nível de parênteses, já crio logo os dois e o espaço no meio. Aí eu ponho aqui, ó, nível de colchetes, tem que abrir e fechar colchetes, e aqui dentro eu vou colocar A a Z. Por quê? Porque tem o A, mas também tem o R. Eu poderia botar só o A e o R, também funcionaria, porque não existe nada mais além disso. E aqui no segundo é só o D mesmo, que representa um dígito. Aí vamos jogar lá para o início o cursor, vamos pedir para localizar o próximo, substituir. A gente viu que está funcionando, mas aqui eu posso já aproveitar ali, eu não faria depois, mas já que ele localizou e realmente ali vai caber um tab, eu posso já pedir para substituir. E aí eu vou fazendo, vendo se não tem nenhuma inconsistência. Também aqui, também. Nesse caso é bom ir de um em um, porque além do texto ser pequeno, isso não funcionaria muito bem num texto grande, aí teria que usar outras técnicas. Mas em textos pequenos, às vezes vale a pena você ir de um em um e vendo, fazendo um controle mais de perto, para ver se você não está substituindo coisa errada que não é para substituir. Vamos ver. Pronto. Chegou ao final. E falta o que? Falta agora, vamos olhar a primeira linha. A gente percebe aqui que ainda existe aqui existe, tanto na primeira quanto na segunda, ele parece que não pegou ele não pegou os últimos aqui. Então vou passar uma vez aqui com dígito, espaço. É que eu posso copiar e colar. Ctrl C, espaço, Ctrl V. Dígito e dígito. É isso que ele tem ali. Jogo lá para o início o cursor.
do mouse, né? Vem em localizar próximo. Por que ele não localizou? Ah, porque tem um espaço aqui no final, tá vendo? Eu esqueci, acabou ficando um espaço aqui no final, isso atrapalhou. Vamos então botar o cursor no início, localizar o próximo, e aí sim ele localizou e eu substituo. Mesma coisa aqui, 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 aqui. Vamos ver. Aqui. Aqui, pronto. Cheguei ao final. Vamos olhar. A primeira coluna está quase toda certa. Só falta mesmo a descrição separada aqui do set. E então, se a primeira só falta isso, as outras também presume-se que só falte isso. Então, o que falta? Falta separar a coluna 2 em duas. E se eu fizer... Agora vamos lá. Eu vou mostrar uma outra forma. O ponto, quando não tem contrabarra, se eu fizer assim, ó, uma contrabarra antes do ponto, ele vai entender aquilo ali como um ponto, ou seja, entender o caractere do modo literal, o que ele é mesmo, ele é um ponto, só que quando eu ponho sem a contrabarra, ele não entende como um ponto, ele entende como qualquer caractere. Então, se eu fizer isso aqui, ele não vai localizar só ponto, ele vai, vou até fazer aqui, ó, localizar o próximo, ele vai localizando qualquer coisa que apareça no caminho. Tá vendo? Isso é uma das formas de se ver isso. Melhor ainda do que essa forma que é muito genérica, um coringão, e às vezes dá problema porque ele vai pegando coisas que não é para pegar. Posso pegar aqui um contrabarra S, que é tudo que não seja espaço. Vamos ver aqui que ele vai localizar. Localizar o próximo, ele vai pegando, ó, pegou vírgula, tudo bem aqui, pegou... Ó, ele só não vai pegar espaço, vê que ele está pulando os espaços. Então, eu vou fazer que ele procure isso aqui, seguido de um espaço, aí sim, e seguido de um dígito. Vamos ver como é que ele se comporta nesse caso. Jogo o cursor para o início, como sempre, localizo o próximo. Ah, só que, detalhe, ele até localizou, mas não sei se é isso que eu quero. Não é bem isso que eu quero, porque olha só, quando chegar aqui, lá nesse aqui, ele vai meter um tab aqui e não vai funcionar, porque isso aqui o limite não é esse, o limite é esse aqui, ó, e é isso tudo aqui. Então, por conta desses tipo 1 aqui, porque tem esse numeral aqui, ele não vai funcionar dessa forma. Como é que eu descarto isso? Como é que eu cuido desse problema? Eu vou obrigá-lo a ver um look behind. O que é um look behind? É uma expressão que ela é incluída na expressão de busca, mas ela não entra na expressão de substituição. Ela começa com uma interrogação. O look behind tem esse símbolo aqui de menos e deixa eu confirmar, não lembro se tem um igual ou
Eu acho que tem um sinal de igual aqui, mas vou confirmar onde? No ChatGPT. Vou copiar. Quando a gente esquece uma sintaxe, o caminho é esse: ChatGPT ou Google ou alguma forma de orientação. Eu uso muito hoje em dia o ChatGPT, versão gratuita mesmo. Vamos dar só isso aqui e vou botar a forma positiva. Existem dois look behind. Look behind é o seguinte: olhe para trás, ou seja, olhe para a esquerda. Olhe para a esquerda e veja o que tem lá. Quando eu ponho a primeira forma, eu estou no look behind positivo. E na segunda, o exclama, é o look behind negativo. O primeiro diz: eu quero que tenha a expressão ou a palavra tipo à esquerda. E a segunda diz exatamente o contrário: eu quero que não tenha a palavra tipo à esquerda do seu padrão de busca. E aí vamos pedir a ele para definir isso aqui. As expressões regulares que você mencionou são look behind assertions, ou seja, são declarações de look behind. No regex é a forma abreviada de expressão regular. Isso aqui, ó, explicação, é um look behind positivo. Verifica se antes da posição atual é exatamente o texto tipo. Aí ele retorna, ele tira o look behind e retorna carro, porque o tipo carro não participa. O tipo não participa, o carro sim. Aí ele retorna só carro. E é isso que eu quero ali na nossa expressão. Eu quero que ele ache as coisas, mas não ache o tipo. No caso aqui, eu vou fazer um outro tipo de look behind. Eu quero que, como aqui tem um tab, eu quero que lá no início ele tenha um tab. Look behind, ele vai ter um tab. Aí ele vai ter qualquer caractere. Eu vou botar um mais aqui, que ele vai significar vários, um ou mais, até achar o espaço. Só que eu quero, deixa eu pensar aqui. Tem que fazer direitinho para não... Que ali ele vai parar antes, porque ele vai encontrar o espaço, como tem vários espaços ali no meio da descrição, ele vai parar. Eu não quero que pare. Eu acho que se eu colocar aqui deixa eu pensar aqui. Ele vai encontrar tal, vai fazer vários, até encontrar o espaço e depois o... Vou tentar fazer aqui, ver o que ele vai gerar, o que ele vai encontrar. Não, ele não localizou, porque... Deixa eu ver se botando aqui entre colchetes ele... Não. Deixa eu fazer só a primeira aqui e botar um asão para ver se ele encontra. Encontrou. Ele encontra só o A porque o look behind, ou seja, a tab não entra na jogada. Então vou fazer, a gente quando dá erro assim é bom ir fazendo da esquerda para a direita, vai aumentando a expressão até ver que a expressão está sendo localizada. Aí aqui eu vou botar o
aliás, sem o nível de parênteses, eu vou botar o barra S mais, barra S maiúsculo, né? Mais, ele vai achar um monte de coisa até achar um dígito, mas ele não pode ter, vou botar um outro look, agora eu vou botar um look behind negativo aqui, porque ele não pode ter a palavra tipo, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Tipo espaço, ele não pode ter tipo espaço. Aí sim, ele vai encontrar, vai seguir, vai encontrar um dígito. Vamos ver se acha. Ele achou. Só que achou depois do negócio. Vamos ver. Ele não está fazendo o que eu gostaria. Tem também aqui as palavras. Deixa eu ver aqui. Palavras que é W maiúsculo. Isso tudo, essas sintaxes, eu não tenho de cor. A gente tem que, às vezes, fazer na tentativa e erro ou perguntar ao ChatGPT. E é isso que eu vou fazer aqui para a gente ganhar tempo. Eu não ficar fazendo tentativa e erro. Eu quero... eu vou botar aqui. Vou copiar. E vou colar aqui. Considere a expressão acima. Apresente regex que encontre três partes dessa expressão. A primeira parte tem um dígito seguido de tab. A segunda parte é textual, mas pode conter dígitos. A terceira parte é um espaço seguido de um número real. Vamos ver se ele vai entender isso que eu pedi. Para extrair, vamos lá. Você pode usar a seguinte regex. Ele usou o começo é um dígito, aí depois vem o tab. Esse aqui posso até tirar esse início aqui, porque eu posso começar pelo próprio tab. Aí ele faz esse símbolo aqui, mais interrogação, é o símbolo de busca. Ele é a busca preguiçosa, salvo engano. Deixa eu até confirmar aqui com ele, que ele não vai, ele vai parar na primeira ocorrência que ele... quantificador não guloso, ou lazy quantifier. Ele pega somente o mínimo necessário.
ao contrário da busca gulosa ou greed, que ele casa o máximo possível de ocorrências. Bom, mas voltando aqui à expressão que ele me deu, eu vou usar só essa parte aqui. E esse cifrão aqui é marcando o final da linha. Mas também não vou usar porque eu não quero ir até o final da linha. Então vou usar só isso aqui, tab, ponto, busca não gulosa, espaço e o número real. Vou copiar. Vamos ver se vai rolar. Ele encontrou? Sim, encontrou. Beleza, agora eu só preciso fazer uma coisa. Deixa eu ver se ele vai... Como é que ele vai tratar aquela linha onde tem a expressão tipo. Ele tratou corretamente. Ele tratou bem corretamente isso aí. Exatamente. Só que ele teve um problema ali, não sei se vocês perceberam. Ele pegou coisa a mais aqui que eu não pedi. Olha, ele está pegando uma coisa aqui que é números, etc. Talvez se eu mudar isso aqui, deixa eu ver aqui, se eu mudar isso aqui, vou tentar para isso aqui, talvez ele fique melhor. Vamos ver. Não. Aí ele está fazendo só os NAs. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu botar uma outra forma de representar, que é isso aqui. Também não. Deixa eu voltar como ele... Aqui nesses casos existe uma solução que é, quando ele pedir aqui, a gente vai fazer só o que... Aí tem que fazer mais controlado, né? Tem que ir olhando e determinando para ele fazer ou não de acordo com a sua necessidade. E aqui eu tenho que ver direitinho os níveis de parênteses, né? Aqui, ele vai achar tudo isso aqui, perfeito. Só que ele vai incluir, se eu fizer isso aqui, eu tenho que botar um outro tab aqui no início também, senão ele vai comer o tab inicial. Vai substituir esse texto todo aqui pelo 1 e acho que agora está certo. Vou pedir para substituir e ver como é que ele vai se comportar. Beleza, me parece que foi de boa. Esse aqui eu posso substituir. Vamos ver se eu der um substituir aqui, se ele vai modificar o que está ali já. Se modificar, aí não vale a pena. Agora, onde é que ele encontrou o espaço? Eu pedi para ele... Vamos ver, substituir. Eu acho que ele não está mudando nada não, então dá para seguir assim. Se ele estivesse mudando alguma coisa, seria temerário. Como ele não está fazendo nada nesses outros casos aqui, eu posso já clicar aqui em substituir todos.
e posso fechar, selecionar tudo, Ctrl A, Ctrl C e ver se funcionou bem. Muito bem, parece que sim. A gente pode simplesmente conferir com o original. A gente põe lá do... não, onde é que está a tabela original? Deixa eu ver aqui. Essa é a tabela original e essa aqui é a convertida. Primeira linha parece ok, segunda também, e é isso. Basicamente essa é a forma para se começar a trabalhar com expressões regulares. Eu posso pedir, como eu pedi aqui ao ChatGPT, liste as regex para o Notepad++. Explique e dê exemplos de uso. É isso que você vai fazer para poder estudar. Ou sempre que tiver ele pegou ainda, acho que deixa eu ver. É que eu tinha falado alguma coisa sobre look ahead and look behind, que é outro conceito também muito importante que é bom saber. Ele confundiu que eu misturei dois assuntos. Refaça a resposta anterior considerando que já estou em outro contexto. Agora quero saber de todos os comandos regex e não apenas dos look ahead e look behind. Aí está lá. Ele montou até uma tabelinha. O que o ponto faz? Qualquer caractere ele significa, ele representa, exceto nova linha. O barra ponto é um ponto literal, ou seja, o próprio caractere de ponto. O barra D, já mostrei bastante, é o dígito de 0 a 9. O barra D maiúsculo é qualquer coisa que não seja um dígito, que não seja algo de 0 a 9. O barra W minúsculo são palavras, letras e números, tipo isso aqui. O W maiúsculo é uma não palavra, ou seja, em Olá Mundo é a vírgula e o exclama, o resto é palavra. O barra S é o espaço, que também inclui os tabs e as marcas de parágrafo. E por aí vai, quantificadores. Por exemplo, às vezes o mais aqui é a busca gulosa, como eu já disse. Quando põe uma interrogação depois do mais, é uma busca preguiçosa. Quando põe aqui um número entre chaves, eu quero exatamente, como aqui nesse exemplo, eu quero exatamente 3 As. Aí ele vai retornar isso aqui. Quando é a primeira e o resto em branco, é começando a partir de 2, ou seja, ele pega 2, 3, 4, por aí vai. E aqui já ele só pega de 2 a 3 As. Então ele vai pegar AA e vai pegar AAA, como é o caso aqui. Aí tem as âncoras, que isso aqui é a marca de início da linha, isso aqui é a marca de final da linha, isso aqui é uma fronteira de palavra.
ou seja, aqui ele delimitou bem, tem que ser só casa, não casamento. Aqui é uma não fronteira, ou seja, tudo que não está na fronteira. Ele encontra o asa interno. E por aí vai, né? Tem outros conceitos aqui de agrupamento. A referência é aquilo que eu falei, ó, a referência ao grupo capturado. O grupo é o que está entre parênteses. E ele vai contando. O primeiro grupo de parênteses é o /1, o segundo é o /2, e por aí vai. Ele fala aqui também dos look aheads e os look behinds. Look ahead é o que está à direita e o look behind é o que está à esquerda da expressão. E tem os positivos e os negativos. O negativo é quando tem a exclama. Aqui é o negativo, look ahead é o que tem a exclama. E o positivo, o look behind, é esse aqui que tem o sinal de igual e o menor igual, né? E o negativo é o que tem o menor e exclama. E lembrando que tanto o look ahead quanto o look behind, eles estão na expressão de busca, mas não são substituídos na expressão de substituição. Eles servem apenas como uma espécie de âncora, né? Uma visão que para saber se aquele padrão existe à esquerda ou à direita, ou se ele não existe à esquerda ou à direita. Bom, o resto aqui. E é isso, sempre que a pessoa não precisa decorar isso, ela precisa saber, entender, usar, né? Ela precisa saber o que a prática permite para poder, aliado a isso, e aí a prática vai causar natural interesse de busca de teoria, e uma coisa alimenta a outra. Por isso que eu gosto sempre mais de apresentar o exemplo prático, porque a partir do que a pessoa sabe que é possível fazer, ela busca e vai atrás das coisas que realmente interessam, né? Então, basicamente isso. Vou tentar lembrar aqui que eu queria mais falar sobre esse assunto. Esse assunto é bastante extenso, útil e prático. Sim, eu sabia que estava esquecendo alguma coisa. Agora eu vou tentar passar para eu falei que existia a forma simples, assim, eu vou chamar de simples, né? Quem vai ver pela primeira vez isso não vai achar nada simples, mas de fato essa é a forma mais simples, mais trabalhosa, porque você tem que passar por várias etapas, mais propensa a erros. Mas você tem uma outra forma, que é de montar a expressão linha por linha, a expressão de busca linha por linha. Ela se torna bem mais complexa. Mas a grande vantagem é que você pode pegar um texto aqui às vezes eu já peguei texto de 5.000 linhas ou mais, e deu para fazer numa boa, numa só tacada. Às vezes, se você conseguir captar uma linha dessa aqui separada, entender os padrões, separar os padrões em uma só linha, a expressão de busca vai ficar bem complexa, às vezes até difícil de entender. Mas eu vou mostrar um modo aqui que vai facilitar um pouco isso. Você vai fazendo por parte. Vai tentando, primeiro você tenta montar a localização, o campo de localização. Quando ele está perfeito e acabado, aí fica mais fácil de substituição. Agora, passando da palavra para a prática, seria mais ou menos isso aqui, ó.
primeiro campo que tem, ele tem um padrão de um dígito ou 2 dígitos. Então o que você vai fazer? Abre e fecha parênteses, sabe que o dígito é representado por D, e ele tem, você pode fazer assim, ó, 1 ou 2 caracteres. Aí a primeira coisa que você vai fazer é testar. Testa se ele está funcionando. Não está funcionando. Por que não está funcionando? Provavelmente porque aqui não é um ponto e vírgula, e sim uma vírgula. Vamos ver. Exatamente. Então, só que eu quero posicionar ele lá no início, ele tem que encontrar aquele 1 ali. Não encontrou? Vamos ver. Ah, encontrou. Então, tudo bem. O primeiro ele já está encontrando. Aí o que vem depois do 1? Vem um espaço. Eu posso botar o próprio caractere de espaço como na barra aqui. Espaço. Beleza. Botei o espaço, agora vou abrir e fechar parênteses. Vou colocar uma busca não gulosa aqui. E a busca não gulosa, você tem que tomar cuidado, que às vezes ele pega a coisa toda. Quer ver? Eu vou localizar. Próximo. Ele sai totalmente do controle, às vezes. Vamos ver aqui. E aqui, depois desse, eu vou colocar um espaço e um espaço, aí vem um número real ali, né? Ou seja, 2 dígitos, uma vírgula e um dígito. Esse é o padrão. Então vou botar aqui que é o espaço, o dígito. Aí eu vou botar exatamente como eu botei ali, um A3. Vou ampliar um pouquinho a possibilidade aqui. E aí depois vem uma vírgula e um dígito. Vamos ver se ele vai localizar. Tá localizando, tá vendo? Localizou, bacana. É isso que eu quero. Agora o resto parece, eu quero crer que vai ficar fácil. Ou relativamente fácil, né? Nunca é fácil, totalmente. Ali tem um inteiro. Eu vou botar um inteiro, que é um D, é o dígito. Só que ele vai variar de 1 a... Acho que o máximo são 4, mas eu vou botar 5, para ser um pouquinho mais generoso. Vamos ver se vai localizar. Localizar próximo. Não localizar. Voltei a botar ponto e vírgula. É vírgula aqui. Localizar próximo. Já está pegando o inteiro, tá vendo? Ele já ganhou uma coluna a mais. Então eu vou fazer agora a repetição. O segundo padrão também é um inteiro. Eu vou simplesmente copiar e colar isso aqui. Tem um espaço e um dígito de 1 a 5 caracteres. Vamos ver se vai localizar. Está localizando. Agora o que vem depois? Vem um número real, um espaço e um número real. Número real é isso aqui. Eu vou simplesmente copiar, Ctrl C, vou dar o espaço, vou colar. Vamos ver se ele está localizando. Próximo. Não localizou. Por quê? Vamos tentar entender. Porque aqui tem um espaço já aqui dentro.
Isso tem que ter um olho bom para perceber se tem espaço, não tem. Não é uma tarefa muito simples, não. Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver, localizar o próximo. Ó, já ganhei mais um. Agora aqui, percebam, eu vou começar lá do início, para vocês perceberem o seguinte. Localizar o próximo. Percebo que agora na próxima coluna pode ter NA. Ele pulou ali uma. Por quê? Depois a gente vê por que ele pulou. Pode ter TR e pode ter número. Então, e o número pode variar também. Pode ser um inteiro, de 1 a 2 números. Então essa aqui vai ficar mais complicada. Porque aqui, ó, vou botar o espaço e agora eu vou botar a expressão. O que é a expressão? É um NA. Esse barra em pé aqui é uma alternativa. Então ele pode ter um TR ou pode ter o inteiro de 1 ou 2 dígitos. Parece que está pegando, vamos ver. Localizar o próximo, tá vendo? Está pegando. Está pegando em todas as linhas. Agora, o que vem depois disso? Vem um número real, um espaço e um número real. Espaço e número real, que é dígito. Eu posso copiar, já tem um ali para frente. Dígito de 1 a 3, 1,3. Aí tem a vírgula e tem outro dígito, que é um só dígito. Aí eu fecho, vamos ver se ele localiza. Localizou. O que vem agora? Outro número real. Ctrl C, Ctrl V. Vamos localizar o próximo. Localizou. Outro, aí vem seguido de outro número real. Como eu já estou com ele na memória, só vou dar o Ctrl V aqui e vou testar. Pronto, faltam só 2 colunas e ambas são colunas de números inteiros que variam de 1 a 3 números. Eu já tenho isso aqui, ó. Ctrl C, espaço, Ctrl V, fecho parênteses e copio de novo aqui, Ctrl C, Ctrl V. Pronto, minha expressão aparentemente está completa para todas as linhas. Ó, tá encontrando, só não encontrou a 4ª linha, depois eu tenho que tratá-la separadamente, porque eu não vou parar para pensar o que aconteceu ali. Eu vou, a outra ali pulou também. Primeiro eu vou rodar essa que está rodando bem, pelo menos ela está localizando bem. Às vezes, se você colocar, ele tem um limite de níveis de parênteses aqui. Se você ultrapassar esse limite, haverá problemas também. Então vamos contar aqui e vamos tentar na sorte imaginar que a gente não ultrapassou esse limite, senão a gente vai ter que quebrar essa expressão aí até o limite, né? Ou seja, por exemplo, se o limite é 12
níveis de parênteses e ela tem 15, quebra no 12 e depois faz 3 níveis. Então, vamos primeiro contar quantos níveis de parênteses tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, não acho que não precisa nem contar, porque a gente já sabe que são 13 colunas, então são 13 níveis de parênteses, né? Bobagem contar. Aqui, então é só copiar e colar e fazer a ordem crescente. Ctrl C, Ctrl V. Aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6, aqui é o 7 e assim por diante até o 13. Beleza, já temos aqui a fórmula de substituição e vamos torcer que não tenhamos ultrapassado o limite do aplicativo. Quando eu clicar aqui em substituir é que eu vou saber se deu certo ou não. Sucesso, deu certinho. Vocês, se olharem para a primeira linha, verão que ele dividiu exatamente onde a gente queria que dividisse. E aí eu já posso, sabendo disso, já posso até ir no substituir todos, que ele fará todos, menos aquelas 2 ou 3 linhas que tinham, elas não foram localizadas porque elas estavam com um padrão ligeiramente diferente. E aí a gente tem que descobrir qual é esse padrão, repetindo o mesmo processo, só que dessa vez a gente vai tentar fazer o padrão para essas linhas específicas. E como é que a gente faz isso? A gente pega aqui a expressão de busca, copia para deixá-la preservada. Podemos até separar aqui, que às vezes a gente perde, né? Botar ela separada aqui, já prontinha, e porque a gente vai fazer a seguinte coisa, a gente vai ver onde é que ela está, até onde ela está reconhecendo e até onde ela não está reconhecendo. Vou parar aqui na última linha que deu certo, o meu cursor está no final da terceira linha, porque a quarta já ele não reconheceu. E aí eu vou cortar isso aqui na metade. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou cortar isso aqui na metade. Por que eu vou cortar na metade? Exatamente para ver se ele localiza. Porque se ele localizasse, eu já saberia que o erro está dali para frente. O erro não, a não coincidência de padrões. Então vou botar de novo aqui. Ele não está localizando. Então significa que essa expressão, o erro está daqui para trás. Então eu vou assim, vou cortando os campos. Vou cortar esse aqui. Então agora eu tenho 5. Continua não reconhecendo. Vou cortando até que ele diga, opa, tudo bem. Eu vou saber onde é que está o problema. Pronto, reconheceu. Então eu sei que o problema está... Aí eu conto aqui quantos níveis ele reconheceu, quantas colunas ele reconheceu. 1, 2... Peraí.
1, 2, 3, 4, 5. Ele reconheceu 5 colunas. Isso, exatamente isso. Aí eu vejo aqui, aqui ó, eu venho aqui, eu copio até a sexta, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou copiar a 6 e ver o que está errado nessa 6. O que está errado não, o que está incompatível com esse padrão. Se eu vier aqui voltar na terceira e der um localizar, ele não vai localizar. Por quê? Eu estou pedindo aqui, ele tem um padrão que ele tem um 7.2. Ah, tá, é porque, repare o seguinte, ele em vez de 7,2, ele tem 7.2. Esse é o problema. Vamos ver no original se é 7.2 ou 7,2. Provavelmente é 7,2, mas o OCR traduziu como, olha lá, 7,2 na quarta linha e provavelmente nas outras também. Então isso a gente tem que verificar. Então o erro não é na expressão. A expressão eu posso usá-la exatamente como está aqui. Vou até copiar, Ctrl C, e vou colar aqui de novo. E vou fazer o que? Manualmente eu vou pegar onde tem 7.2, eu vou botar uma vírgula, porque isso foi erro na transcrição do OCR para o texto. E a outra que não funcionou é essa aqui também, ó. Mesmo problema. Tem um ponto onde deveria ter uma vírgula. E basicamente são só essas duas. Agora eu vou rodar, localizar o próximo e substituir. Mesma coisa na 19, substituir. Pronto. Encerrada a história. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar para a área de transferência. E jogo aqui no Excel. Estão as 13 colunas que a gente queria. Contagem 13. Estão aqui direitinho. Bom, não lembro mais do que eu poderia aprofundar para o momento, então eu vou encerrando a live aqui. E a gente se vê na próxima. Esse vídeo vai ficar disponível. E óbvio que a gente vai fazer uma revisão, ver se. Mas a ideia é não mexer muito ou não mexer nada, porque isso toma muito tempo e acaba me desestimulando a fazer outros conteúdos desse tipo. E por falar em estímulo, se puderem fazer aquelas coisas que todo criador de conteúdo pede, eu também não vou ser exceção. Curtir, compartilhar, comentar, qualquer forma de contribuição de alcance desse vídeo e dos outros do canal. Peço até que deem uma vasculhada nos outros vídeos e o que for de interesse de vocês, deem uma olhada, né? Isso vai ajudar muito. É a forma de retribuição que vocês podem dar para que a gente tenha um incentivo. E é isso. A gente se vê na próxima. Encerrando por aqui.